Olá, pessoal. Boa noite. Tem mais gente entrando. Tem gente de todos. Gui, vem cá. Vem cá. Deixa os gatinhos. Sobe. Vai. Tem um cachorro aqui junto. Luciana, Lúcia, Renata, Mayra. Tem o João Carlos também. Thaís Poletti. Acho que conheço. Mariana Gimenez. Ariadne. Vai que eu vou pegar o outro. Diana. Aqui. A Leila. Evelise. Nuvem. Luiz Fernando. Nayara, Matheus, Denise, Clotilde, Bonita, Carla, a Dilulara, a Suzane e a Thelma. Vocês me ouvem bem? Como é que corre? Tem mais gente chegando. Conseguem me ouvir bem? Dê um Eu já saio ok daqui. aí. Coloca no chat Tá. como vocês me ouvem. Ok, muito bom. Bem-vindas, bem-vindos para essa comunicação intuitiva animal nesse formato novo, que é no Zoom. Pessoal, recadinhos rápido enquanto as pessoas estão chegando, e talvez eu vou repetir um pouquinho esse recado aqui no quando chegar mais gente, tá? Esses 5 primeiros minutinhos, vou para ajustar, ver se todo mundo me ouve, me vê bem. É uma live fechada, tá? Pelo Zoom. Então, eu faço sempre pelo YouTube, dessa vez é pelo Zoom, para ter uma interação maior com vocês. Vai ter espaço para vocês poderem também abrir, perguntar no áudio, perguntar no chat ali embaixo. Mas, enquanto isso, enquanto não for perguntar, vamos lembrar de deixar o áudio desligado, porque a nossa dinâmica tem cachorro, tem gato, tem criança, tem gente que está no trabalho mesmo de noite, tem muitos barulhos atrás, e é normal. Quem me acompanha daqui, se alguém me acompanhar, vai ver que às vezes eu tô fazendo live e tem cachorro latindo, tem minha criança me chamando, minha filha me chamando, né? Aqui, então, enquanto isso, vamos deixar o áudio desligado e aí depois a gente liga para quem quiser fazer perguntas, tá bom? Quem quiser deixar o vídeo ligado, a câmera, pode deixar, fica uma coisa mais pessoal entre a gente, né? Como se a gente estivesse presencialmente conversando um com o outro. Senão eu fico vendo só a minha carinha. Então, quem quiser ligar o vídeo, eu convido para ficar uma interação mais legal e eu conhecer melhor vocês, Que eu tô. tá bom? Então, convido vocês a ligar o áudio. O áudio não, o vídeo. Boa, Rose. Rose ligou o vídeo. Thaís também. Tudo bem, Thaís? Quanto tempo? Adriana, a Thelma, a Luciana, Daisy. Muito bom. Assim eu vejo um pouquinho mais vocês aqui. Tem mais gente para entrar também. Vamos dar mais 2 minutinhos e a gente começa. Sinara. A janela tá aberta aqui. Deixa eu só abrir mais a janela. Boa noite, Clotilde. Francis chegando. Enquanto o pessoal tá chegando, deixa eu perguntar uma coisa. Quem já me conhece? Já sabe do que eu falo, já sabe quem sou eu, a Thaís, a Adriana. Pode levantar a mão assim se quiser. Pode falar eu no, ou eu não no chat. Ou existe uma forma de ter uma reação que tá lá, reagir e fazer. Aí tem várias formas de reagir, né? Pode levantar a mão, pode colocar assim, como tem gente fazendo. Então tem gente que me conhece e algumas pessoas não me conhecem, tá bom? Tem alguém aqui, só para ver das dúvidas, assim, só para perguntar que já é minha aluna ou aluno, só para saber. Meu aluno, eu tenho vários cursos, mas dentro desse tema, eu tenho o curso da comunicação intuitiva animal iniciante e eu tenho a mentoria
como conversar com os animais, que é o passo seguinte. Só para saber quem são minhas alunas, aqui onde eu ensino de forma aprofundada, né, nesses dois cursos, a técnica. A gente só quero saber quem de repente está aqui. Eu acredito que ninguém. Foi iniciante, tá? Suzana, muito bem. Tem mais gente chegando. Tá bom. Eu acho que já deu tempo das pessoas chegarem. Tem gente que viu o perfil no Insta. Algumas pessoas me conhecem, algumas pessoas estão chegando agora. Tá bom. Essa live aqui, então, fechada, é para falar sobre comunicação intuitiva animal. Tem alguém que já sabe, assim, nossa, eu sei o que é comunicação intuitiva animal. Apesar de ser minha aluna, já fez com alguém, eu já fui atrás, já leu. A maior parte não sabe, assim, tá aqui para isso. Então, essa live aqui é a primeira vez que eu faço nesse formato no Zoom com vocês. Geralmente é no YouTube, né? No formato daquela aula, eu tenho interação com vocês pelos comentários. Então, aqui é a primeira vez que eu faço dessa forma. Então, tá sendo também de uma forma interessante para mim, porque eu fico mais próximo de vocês, né? Consigo interagir mais com vocês, ouvir vocês, ver as dúvidas de vocês, tá? A previsão que a gente tem dessa live porque eu sei que tem gente com criança aí também, tem cuidado do cachorro, o gato. Hoje eu tô sem, minha filha tá na casa da mãe, mas eu sei que às vezes a previsibilidade é importante para saber como que vai programar esse final de noite. Então, mais ou menos 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15 no máximo, a gente conversa sobre a comunicação intuitiva animal. Vou fazer uma prática com vocês. Quem quiser saber do curso, eu falo também. Então, só para vocês se programarem 1 hora, 1 hora e 15, para a gente encerrar a partir de agora, tá? Então, essa é uma experiência nova para mim falar com vocês aqui no Zoom. No Zoom eu já falo bastante com alunas, mas aqui é a primeira vez com vocês. Essa live, então, é sobre comunicação intuitiva animal, que é a técnica, é a ferramenta que a gente tem para entender o que os animais não humanos, sejam de casa, sejam de vida livre, selvagens, que eles pensam, sentem, o que eles querem nos dizer, dessa forma ajudar os de casa, ou saber o que é ser um golfinho, o que é ser uma baleia, quem são eles. Então ela tem a capacidade de mudar nossa relação, entender os de casa para ajudar, mas mudar a relação, vocês estão aqui nesse momento, dentro desse movimento de mudar a relação do humano com o não humano. A gente tem uma relação de destruição, de exploração, de dominação. Concordo? A nossa relação com a natureza e com o reino animal é muito ruim. A gente explora, a gente domina, a gente extingue espécies, a gente extingue biomas. Isso a gente está criando o nosso caminho, o nosso próprio caminho de extinção. É inédito. A única espécie animal que está criando o seu próprio caminho de extinção é a gente. Nenhum outro animal fez isso. E isso eu questiono muito quando a gente fala que a gente é a espécie mais evoluída, mais inteligente. Será mesmo? A gente é a espécie mais criativa. Mas eu acho que a inteligência principal, que é saber como conviver e sobreviver naquele lugar, a gente não tem, e os outros animais não humanos têm. E tá na hora da gente aprender com eles. Então, como que a gente pode mudar a nossa relação se a gente não criar uma empatia por eles? E como a gente pode criar empatia se a gente não entender eles? Então, a comunicação intuitiva animal vem para isso, para ajudar os de casa e para a gente entender os de vida livre. Aqui em Florianópolis, eu sou de São Paulo, eu moro em Florianópolis há 4 anos, vai dar agora em outubro. Alguém aqui de Floripa mora aqui? Ou mora perto? Aqui eu já me comuniquei com gavião, com lontra, com tartaruga, com arraia, com baleia, com golfinho, com tudo que vocês podem imaginar. Então dá para fazer essa comunicação, tá? Blumenau, mais perto, né? Ai, senhor. Tá mais perto. Blumenau, tá bom, tô vendo aqui vocês. Aqui, São Paulo. Eu vou estar em São Paulo, comecinho de dezembro, para dar uma palestra no VegFest, Festival de Vegetarianismo. E quem for do Rio, dia 9 a 11 de dezembro, eu vou estar no congresso de Reiki, que vai acontecer no Rio, para dar uma palestra também. Fui convidado lá. Muito bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ricardo Garé. Eu sou veterinário integrativo há mais de 20 anos. Eu sou um dos pioneiros do Reiki animal no Brasil. Eu fiz uma pesquisa científica na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, pesquisando e comprovando os efeitos do Reiki. E depois eu aprendi a comunicação intuitiva animal e desenvolvi uma forma, uma técnica própria
de fazer, de usar e de ensinar as pessoas. Então, eu ensino e falo da comunicação intuitiva animal há 10 anos já, pelo menos. Eu falo muito da espiritualidade dos animais, não o que eu acho, o que eu li, mas o que eles contam através da comunicação intuitiva animal. Tudo bem até aqui? Eu comecei. Opa, tem mais gente aqui entrando. Vai ter gente entrando. Pronto, chegando. Eu tive uma experiência muito forte no em Portugal, quando eu comecei a querer saber sobre comunicação intuitiva animal, e as coisas acontecem, como provavelmente acontece com vocês também, quando a gente quer algo, busca muito, aquilo acontece de uma forma inesperada. Eu estava indo atender um cachorro com reiki, como veterinário integrativo, e eu lembrei que na época da faculdade eu ouvi falar sobre comunicação intuitiva animal e nunca mais fui atrás disso. E eu comecei a querer saber disso. Estava adiantado, parei para tomar um café de poço MPM de Ipiranga, e tinha um livro lá no meio daqueles livros que tem de poço sobre comunicação intuitiva animal, uma veterinária de Portugal. Li em uma semana, devorei o livro, e nisso aparece uma pessoa, para mim, era muito forte o Facebook na época, para falar de Reiki. E ela era comunicadora intuitiva animal. Eu falei, poxa, eu quero aprender. Aí eu falei, eu vou ensinar. E eu falei, então eu quero aprender. E a gente começou a conversar, ficamos amigos, e ela é de Portugal. Eu fui dar um curso de Reiki lá junto com ela. Tava na véspera de eu aprender, foi minha primeira professora que eu tive de comunicação intuitiva animal. Eu estava num local chamado Sintra. Já viram fotos de Sintra? Alguém sabe como que é Sintra? Em Portugal? É um lugar muito mágico. É uma vila menor. Tem o Palácio de Sintra, tem um castelo, mas tem um palácio e tem um jardim em volta do palácio. Imagina aquelas cenas de filme, daqueles filmes antigos na Europa, onde tem a floresta e desce aquelas brumas, aquela névoa no final do dia. É assim em Sintra, é muito mágico. Eu estava caminhando nesse palácio, no jardim, acho que fiquei mais tempo no jardim do que no palácio. Eu não tinha aprendido a comunicação intuitiva animal ainda, mas eu Não é estava andando. nada, filho. É a Mas, moto, filho. pronto. Eu estava andando nesse palácio muito com um intuito de me abrir para a comunicação intuitiva animal, porque ia acontecer em breve o curso. E aí, de repente, uma coisa que aconteceu foi que meu coração estava disparado, assim, não tava, o lugar era maravilhoso, mas eu não estava tão confortável no espaço. E aí eu percebi que eu estava sendo um humano observando aquela natureza. Eu não estava me sentindo como um animal. Eu estava como um intruso ali observando. E aí eu percebi que isso era um erro. Então isso já começa uma mensagem aqui pra gente, que vocês estão interessadas na comunicação intuitiva animal, por isso que vocês vieram aqui mudar essa relação, aprofundar essa relação com os animais. A gente se enxerga como um ser, quase um ET, um extraterrestre, observando os animais e a natureza. A gente esquece que a gente é natureza. A gente esquece. E da mesma forma que eu quero passear aqui num terreno que tem corujas, e eu vejo essa coruja, quando a gente interage aqui, a gente está interagindo com animais da natureza, somos natureza também. Então a gente esquece. Quando vocês forem fazer um passeio na praia, numa trilha, lembre que você é um animal caminhando ali junto com os outros animais. E eu percebi isso. E aí eu sentei, pus a mão na pedra e me imaginei realmente sendo um animal, como qualquer outro caminhando ali naquela floresta, sem maior ou menor importância, só um animal a mais caminhando lá. E aí meu batimento cardíaco voltou ao normal. Era como se eu, sem perceber, meu ego estava ali, achando que eu que estou observando a natureza. E, na verdade, era o contrário. Eu sou um animal a mais ali e estou em toda a natureza me observando, porque eu sou novo naquele local. Eu sou o animal novo naquele local. E aí, tudo bem. Caminhei prestando atenção em tudo que estava acontecendo e de repente eu senti uma palavra na minha cabeça, na minha mente: perigo. E aí eu parei, entrei em alerta, parei. E quando eu parei, tinha uma aranha muito grande assim, na frente do meu peito. Eu não tinha visto contra a luz a teia dela entre as árvores. E eu ia atravessar essa teia da aranha. E eu senti que esse perigo não foi meu corpo entrando em alerta, porque eu não tinha percebido. Foi uma palavra na minha mente, mas
se parecia um pensamento meu, mas não era um pensamento meu, porque ele foi muito espontâneo. E eu percebi que era um aviso dessa aranha. Essa foi a minha primeira experiência com a comunicação intuitiva animal. Depois eu fiz o curso, fiz com os meus, me surpreendi com as comunicações. Tinha uma moça que fez com um dos meus gatos, que está aqui em cima, e descreveu a casa, descreveu como que eram as pessoas na casa, descreveu o comportamento do gato, descreveu tudo. Essa foi a forma que eu comecei a comunicação intuitiva animal. E comecei a usar no meu dia a dia para treinar, porque qualquer técnica a gente precisa treinar. E comecei a usar nos meus atendimentos. Eu já fazia os meus atendimentos e ele falou: deixa eu experimentar e colocar aqui e praticar. Depois, um caso que eu quero falar para vocês foi que para entender como que a comunicação intuitiva animal ela pode ajudar. Em que momento a gente vai usar? A comunicação intuitiva animal vai servir para falar para o meu cachorro senta? A comunicação intuitiva animal não é um adestramento. Eu posso usar para explicar coisas simples, tá? Mas eu não tenho como obrigar o outro a fazer o que eu quero, nem a gente. Se eu falar, Thaís, faz isso. Se a Thaís não quiser fazer, ela não vai fazer. Tô falando Thaís porque a Thaís eu já conheço faz tempo. O Thaís vai falar, Ricardo, mas eu prefiro fazer dessa forma. Funciona melhor para mim dessa forma. É uma comunicação. A comunicação intuitiva animal é a mesma coisa. A gente vai conversar. Por que você está fazendo isso? O que você precisa? A gente não vai obrigar. E a gente vai entender, principalmente, a origem dos problemas. O meu pai fez a passagem na pandemia. Ele tinha 2 gatos, uma gata e um gato. A gente fez comunicação intuitiva animal para ver como que a gente ia fazer. Então a gata quis ir para minha mãe, ficar com a minha mãe, e o gato, que era um gato já idoso, com problemas articulares, de visão, quis ficar comigo, que era o Mi. O Mi estava bem, mas depois de mais Nossa, 3 meses que eu estava com ele parou de comer, ele parou de brincar, ele não estava bem. Qual que é a suspeita? Aqui, que não sei quem mais é veterinário além de Thaís, gato com problema de coluna e articulação, a gente vai pensar em dor. Eu estava em Florianópolis, estava muito frio, era inverno, era final de julho. Então a gente vai pensar na dor. Antes de eu resolver a questão da dor dele, e ele sempre se deu muito bem com a acupuntura, e eu ia levar ele numa acupunturista, eu fiz a comunicação intuitiva animal com ele. E eu perguntei para ele, Mi, o que está acontecendo? E ele mostra a imagem do meu pai. Meu pai tinha acabado de fazer a passagem. E eu sinto no meu corpo tristeza e saudades. Eu estava em luto, então eu sabia identificar esses sentimentos. Então, olha, uma das formas que já acontece a comunicação. Imagem, eu falei da palavra, né, o perigo. A imagem é outra forma e o sentimento é outra forma. Então, o que que estava acontecendo comigo? Ele estava com saudades do tutor dele, do meu pai. Ele estava triste, ele estava em luto também. Com a comunicação intuitiva animal, eu conversei com ele. Expliquei que eu sabia como que ele estava se sentindo, conduzi ele para entender os sintomas, os sentimentos dele, extravasar esses sentimentos, e no mesmo dia ele comeu, ele fez xixi, fez cocô e ele voltou a brincar. Ele não tinha uma questão de dor, ele estava em luto, ele estava triste, com saudades. Eu teria levado ele, se eu não soubesse, para fazer um manejo de dor e não teria resolvido, porque a questão dele não era dor. Tudo bem? Tiveram 2 casos interessantes, assim, eu tenho vários casos, vários relatos de alunas, mas 2 interessantes comigo foi quando, bem no comecinho da comunicação, quando eu ficava: deixa eu testar, ver como é que funciona". E aí eu perguntei se um cachorro queria dar algum recado para a tutora, e ele mostra uma bolinha azul, um azul escuro, mais ou menos assim, cheio daqueles pininhos. E aí eu relato isso para a tutora falou: "Espera aí", ela vai, corre e pega, é justamente o brinquedo que ele mais gosta daquela cor. E um outro que eu fiz uma cachorrinha idosa que tinha parado de comer. A suspeita era algo gástrico, eu estava dando um protetor gástrico, ela não comia, não resolvia. E aí o que que ela mostra quando eu faço a comunicação? Eu quero comer, mas eu sinto dor. E eu senti dor aqui atrás nos molares. Em mim, eu senti esse desconforto. Falei com a tutora não tinha me falado que ela tinha um dente trincado, mas eles não sabiam se eu mexer ou não por conta da idade. E aí isso foi uma informação importante para mexer, porque ela não conseguia comer por conta do dente, por conta da dor, não era algo gástrico. A comunicação intuitiva animal
ela pode trazer informações, então, no corpo, imagens ou palavras mentais. O palavras mentais se parece com os nossos pensamentos, mas eles são diferentes, porque eu não pensei aquilo. É Ai, como se tivesse atravessado o pensamento na minha mente. Por que se parece com o nosso pensamento? Porque a minha mente só conhece a sua própria voz interior. Então, as informações que vêm de fora, a gente vai traduzir como parecendo o nosso próprio pensamento. Tudo bem? E outra coisa que eu quero falar para vocês também é, a comunicação intuitiva animal, ela é uma linguagem universal na natureza. Os animais precisaram aprender a perceber a intenção do outro, para saber se aquele animal é seguro ou não ele está do lado. Tem vários relatos de grupos que se separam, de veados, por exemplo, onde um percebe o perigo e o outro grupo que se separou se esconde, sem ter uma comunicação e sem dar tempo de ter um cheiro, uma alteração de feromônio para o outro perceber. E aí, se os animais têm isso, lembrando que a gente também é um animal, a gente tem à nossa disposição. Um outro nome para comunicação intuitiva animal é comunicação telepática animal. E aí, às vezes, a gente fala assim: ah, mas será que eu consigo fazer telepatia ou não consigo? Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quantas vezes a gente pensou em um amigo e aquela pessoa específica mandou uma mensagem pra gente no WhatsApp? Acontece bastante, não acontece? Às vezes, você tá falando de alguém para outra pessoa, e aí aquela pessoa aparece fisicamente. Ah, vamos almoçar em tal lugar? Do nada você muda alguma coisa, vamos tomar um café, e aquela pessoa tá ali pensando em você. Quem tem filhos, filhas, é muito comum também, ah, eu estar pensando em algo e a minha filha fala alguma coisa, fala: "Nossa, eu estava pensando nisso". Ou amigos muito próximos isso acontece também. O que que é isso? Isso é telepatia, isso é uma comunicação intuitiva, é uma conexão, só que é de uma forma inconsciente, ela acontece sem a gente perceber. Ela se mistura um pouco com a intuição, às vezes. A intuição é aquela, você ouve uma vozinha, sua mente solta uma frase para você fazer alguma coisa. Tá? Então ela acontece no nosso dia a dia de forma inconsciente. A ideia com a técnica é que a gente faça isso de forma consciente. Eu vou parar e vou perguntar, quando eu chego em casa, como os meus cães e gatos estão. Eu tenho uma viagem para São Paulo e para o Rio. Eu vou avisar eles antes que eu vou viajar e alguém vai vir ficar aqui cuidando deles ou eles estarão na casa de algum amigo. E durante a viagem, eu vou parar e vou perguntar se eles estão bem e avisar que eu vou chegar daqui tantos dias, para eles não ficarem preocupados. Tá? Consigo chegar em casa e saber como é que foi o dia, consigo ver uma baleia, a gente está saindo agora da época das baleias em Florianópolis, eu consigo ver e parar e fazer essa comunicação para eu saber como é, pedir para ela mostrar a sensação física do que é nadar como uma baleia, e descobrir como elas são sábias. Tudo bem até aqui? Então a gente já faz isso de forma inconsciente, a gente só precisa ajustar uma técnica para fazer de forma consciente. E hoje eu quero passar uma forma de vocês já começarem a perceber isso. Tá? Eu ensino de forma mais aprofundada e prolongada no curso de comunicação intuitiva animal, mas eu já quero passar alguma coisa para vocês já fazerem isso, a gente não ficar só na teoria. Tudo bem? Então, é importante a gente ajustar nossa, que a gente já faz isso normalmente no dia a dia, mas a gente faz sem perceber, para ninguém ter dúvida que consegue ou não fazer, tá? A dúvida é o que atrapalha qualquer coisa, qualquer prática. A comunicação intuitiva animal, ela é uma prática, como qualquer prática. Quem faz inglês aqui? Tem gente que faz inglês, eu estudou. Se eu ia para aula e a professora falava para falar inglês, e aí você ficava com medo, você consegue falar? Não consegue falar. Você tá com medo, tá com vergonha. Vou aprender a tocar violão. Aí você tá lá ensaiando. Aí o professor fala, mostra aí. E aí eu fico com medo de estar errando. Eu consigo fazer? Não, eu erro. Não é isso que acontece? E o que que o professor fala? Tá tudo bem, você só precisa praticar. Só precisa praticar. Quanto mais eu pratico, mais eu domino aquela técnica. Isso serve para qualquer coisa, para esporte, para música, para línguas, para comunicação intuitiva animal também. Quanto mais praticar, mais fácil fica. E aí esquece nesse momento dúvidas. Então, quando eu falar da prática, um pouquinho mais para frente, daqui a pouco, esquece dúvidas, porque para muita gente é a primeira vez que está fazendo. A primeira vez, a nossa mente fica querendo entender o que está acontecendo. Então, esquece dúvida de que consegue ou não consegue, tá? A Julara falou assim: eles me entendem, né? Os animais entendem. Eu tô com
o Jung aqui do meu lado e o Nico aqui do lado. O Jung tá em volta de mim na poltrona e o Nico tá aqui do lado. A comunicação intuitiva não é verbal, tá? Ela é mental, ela é por sensações no corpo, por imagens. Então, se eu falar palavras que eles entenderam, de fica, vamos, sim, não, vem comer, o Jung entende muito o abraço, dá um abraço. Então, é a primeira coisa que ele faz no dia. Ele acorda, ele vê como é que tá o dia, ele fica esperando eu abrir a janela, ele vê como é que tá o dia e ele fica sentadinho esperando para me dar um abraço. Aí começa o dia dele. Então, ele dá um abraço em mim logo no começo. Eu abraço, faço carinho nele. Então, ele entende. Se eu ele tá aqui do lado. Se eu levantasse e falar, me dá um abraço, ele já sabe o que é o abraço. Então ele entendeu o que aquela sonoridade dessa linguagem humana significa para eu fazer. A comunicação intuitiva animal não é falada, tá? Então, o que eu quero dizer? Comandos simples, palavras simples, eles entendem, mas quando eu saio de casa e meus gatos ficam desesperados, e eu falo para eles, não precisa ficar assim, porque eu vou voltar. Não, você não, e se eles foram abandonados, pior, você não vai ser abandonado. Eles entendem? Eles param? Não, porque é muito complexo para eles isso. Agora, se eu faço a comunicação intuitiva animal e vejo o que que ele sentiu quando ele foi abandonado, olha, você não precisa ficar com esse medo mais, você não vai ser abandonado. Quando eu saio, eu volto e eu sinto a sensação de segurança para ele sentir junto comigo, ele entende mais fácil isso. Tudo bem? Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. Ah, eu quero ver o Mário também, Thaís. Rosane perguntou se cachorro perdido é possível fazer a comunicação. É o mais. Eu falo só para quem já se comunica de forma profissional e tá se comunicando muito bem, tá, Rosane, com o Cachorros Perdidos, porque vem muita expectativa nossa do tutor. Então precisa de bastante prática e várias ferramentas junto com a comunicação para conseguir auxiliar na tentativa de achar um animal perdido para fazer encontrar ele. Aí Cris perguntou, quanto tempo após a passagem pode fazer a comunicação? Quando a minha gata Lorena fez a passagem e quando o Mi fez a passagem, eu me comuniquei assim que eu vi com eles, com o espírito deles para saber se estava tudo bem, tá? Essa é uma outra forma de se comunicar, eu faço uma adaptação, tá? Esse tipo de comunicação eu ensino na mentoria, é uma outra forma. A Dilara perguntou se o conversa verbal surte o mesmo efeito, eu já respondi, né? A Beth avisa sempre quando sai de casa. E a Thelma falou, nossa linguagem é mais oral, tenho dificuldade para criar esse tipo de comunicação. A gente vai adentrar hoje nisso, para ficar mais fácil, tá? Tem mais gente chegando. Pronto. E aí, o que que eu quero falar também? Eu tô falando da comunicação intuitiva animal, mas eu quero falar da importância dela para vocês usarem com os animais de vocês. Por quê? Qual que é a origem da doença? Eu tô passando um pouquinho por cima por cada tema, porque a proposta hoje é a gente fazer uma live aqui de 1 hora, tá? Não tô aprofundando, senão a gente ficaria horas falando, que é a proposta dos cursos e vai separando por módulos. Mas eu quero falar uma coisa muito importante. Qual que é a origem das doenças? Quais são as origens normalmente? Vamos pensar na gente, tá? Excluindo uma causa genética. Se eu fico muito tempo preocupado, onde eu vou sentir isso? Estômago, né? Dá aquela sensação estranha no estômago. Se eu fico muito tempo uma pessoa irritada, estressada, o que que vai alterar em mim? Hipertensão, batimentos cardíacos, coração. O que que a medicina já sabe há muito tempo? Que os estados internos, pensamentos, emoções alteram os estados físicos. É só a gente pensar em algo ruim que o nosso corpo vai entender como real. A nossa mente não vai entender que aquilo é irreal, que eu estou imaginando. O meu corpo vai responder aquilo. É só pensar em algo acontecendo com a minha vida, dos meus cachorros, da minha filha, algo querido, eu vou entrar em alerta. Eu vou liberar adrenalina, eu vou liberar cortisol. Aí eu falo, não, não, calma, eu estou imaginando isso, não é verdade. A gente tem esses medos do nada, às vezes, não tem? E o nosso corpo reage a isso. Agora, imagina aquela pessoa que passou por um trauma real, tá? Passou por um trauma real. E aí, ela tem os gatilhos em volta. O tom da voz de alguém,
o cenário parecido, e ela entra aquele gatilho entra em alerta. O inconsciente dela fala: opa, preciso proteger, não pode acontecer de novo, isso é ruim. Pode ser uma rejeição, pode ter sido uma relação abusiva, pode ter sido um abandono de pai, de mãe, pode ter sido um assalto, pode ter sido qualquer coisa. Quando a gente passa por um assalto, eu já passei muitas vezes em São Paulo, você vê uma pessoa que, numa situação que parece, você entra em alerta, você fala: meu, você é assaltado de novo. Você entra no estado de medo, num pânico. Agora imagina aquele cachorro que foi abandonado. Quem aqui adotou algum cachorro ou gato? Muitos foram ou abandonados ou nasceram na rua, correto? Alguns, a mãe foi resgatada e nasceu no abrigo, mas a maior parte foi abandonado ou resgatado. Agora imagina a gente quando a gente tem um relacionamento onde a gente é deixado. A pessoa não quer mais a gente. Não gera um medo no próximo relacionamento de ser deixado de novo? É normal. Por isso que a gente leva pra terapia. Agora imagina esse cachorro, esse gato que foi abandonado. E aí você sai de casa e o medo dele ser abandonado é mais alto. Ele não quer passar por aquilo de novo. Ele entra em desespero, ele fica apático. Nossa, entrou uma coisa do nada aqui. Deixa eu fechar, pronto. Então, esses traumas é o que vão gerar os desequilíbrios físicos. Imagina esse cachorro, esse gato que foi abandonado. Toda vez que você sai de casa e ele tem medo que você não volte, ele liberando cortisol, adrenalina toda hora, toda hora. Como que isso vai influenciar no corpo dele? Ou esse que foi separado da mãe, ou porque ele foi vendido, ou porque a gente adotou, resgatou a mãe com filhotes e teve que separar o filhote da mãe. Ele projeta em você essa figura da mãe, essa figura que vai trazer segurança e amor para ele, e ele tem medo que, assim como ele ficou sem a mãe, ele vai ficar sem você. E aí não adianta só eu falar verbalmente: não, tá tudo bem, não vai acontecer nada, porque esse trauma é mais forte. Eu preciso trabalhar com ele da mesma forma que eu fiz comigo, o que você está sentindo. O sentir é o mais importante nesse momento, porque o sentimento, as emoções e sentimentos, é o que enraiza essa experiência, só que essa experiência foi ruim. E toda vez que tem um gatilho externo, esse sentimento volta de novo, como se tivesse congelado lá naquele tempo, lá atrás, quando aconteceu. Tudo bem? Então a gente precisa da comunicação intuitiva animal para entender qual sentimento ele está por trás disso e trabalhar esse sentimento. Aí sim a gente consegue conversar e falar: fica tranquilo, porque eu vou voltar. Você não vai ser abandonado, você não vai separar de mim, não vai acontecer nada comigo. Eu tô falando de um trauma, mas tem situações mais simples, por exemplo, o Nico tem determinadas areias, o Nico é o gato aqui de casa, um dos, que ele começa a fazer xixi, onde ele achar a coisinha mais fofinha, ele vai fazer xixi. Até em terra de planta ele faz. E até eu descobrir, aí eu usei a comunicação para entender. Tem determinadas texturas que ele não gosta de areia. Então, eu sei as areias que ele gosta, as areias que ele não gosta. O Linus, tanto faz a areia que eu colocar, tanto faz, ele vai fazer xixi da mesma forma. Então, tem algumas coisas que vão funcionar de uma forma prática no dia a dia. Se gosta daquela comida, se gosta daquele tipo de alimentação, se gosta daquele local. Teve uma casa que eu morei que ficava o espaço dos gatos, era tipo um mezanino, eles gostavam de ficar lá, e eu colocava a caixinha de areia logo que descia as escadas, só para não ficar o cheiro onde eles dormiam. Por mais que a gente limpa, fica cheiro, né? Onde eles dormiam. E o Nico começou a ter esse comportamento. E aí eu conversei com ele, e aí o que que ele quis? Ele falou: quando às vezes eu acordo, eu não quero descer para fazer xixi, eu tô apertado, então eu vou fazer onde eu achar mais confortável. Falei: tá bom, é que eu achei que aqui ia ser ruim pra você, mas eu posso colocar aqui nesse banheiro que tem nesse mezanino. Você quer? Ele falou sim, e eu experimentei, e ele parou de fazer xixi nas almofadas e na terra das plantas. Falando do Nico, é esse cara aqui, ó, que acabou de aparecer. Tudo bem, pessoal? Então, geralmente, a origem dos problemas físicos vem dos problemas comportamentais. E a origem dos problemas comportamentais vem do trauma, vem do medo. Tudo bem? Dúvidas? Deixa eu só abrir uma porta aqui, 30 segundinhos, pro. Eu acho que tá oscilando. Não sei se é minha ou de vocês, está oscilando. Eu só vou abrir uma porta para o sinal chegar mais fácil aqui. Em menos de um minutinho.
Pronto. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Vocês estão falando sobre os animais que vocês resgataram, né? A Adriana falou, uma das minhas cachorras, a mais velha, que já veio adulta, se deixar ela fica coçando a patinha o dia todo, eu não sei mais o que fazer. Se não for algo físico que está acontecendo, algo físico muitas vezes pode ser, ela sente um formigamento, tem algo, algum problema de inervação do local, então ela sente um formigamento e fica coçando. Mas muitas vezes, coceira tá ligado com uma ansiedade. A ansiedade tem uma origem, um medo, um trauma, algo que aconteceu. Como a gente faz para descobrir isso se não for com a comunicação intuitiva animal? A gente vai só supor, tá? Então a gente precisa da comunicação, Adriana, para entender o porquê está se coçando. Vou dar um exemplo. O Encantado, que é um dos cachorros aqui, que inclusive ele avisou que estava chegando, eu adotei a mãe estava grávida, aí eu fiquei com o primeiro e eu adotei o restante. A ideia não era ficar com nenhum, mas com uma comunicação, aparece um filhote cinza de peito branco, falando que ele era o primeiro filhote que ia nascer, e ele se chamava Encantado e veio para a família. E o único cachorrinho que nasceu com essas características foi justamente o primeiro. Então eu entendi que era ele. Só que ele nasceu com sarna demodésica. Ele já nasceu dessa forma. Só que quando ele está ansioso, já faz muitos anos que isso acontece. Mas quando ele ficava ansioso, a sarna aparecia. Ele começava a se coçar. Então ali tem uma questão física, mas claramente aquilo piorava quando ele ficava ansioso. Então ele começava a ficar 2 dias, 3 dias ansioso. Eu sabia que ia acontecer um problema na pele dele. E chegou uma vez a ficar muito ruim. Então eu tenho que trabalhar, eu posso trabalhar com a parte física da pele, sim, mas eu tenho que trabalhar com a parte emocional. Por que que ele tá ficando ansioso? Qual que é o medo dele? Ele era muito dependente da mãe dele. Ele é um cachorro de pandemia. Cachorros de pandemia são muitas vezes ansiosos. Eles não conseguiram socializar. Quando eu comecei a passear com ele na rua, veio a pandemia, então ele não soube se socializar. E depois que acabou a pandemia, que eu pude, ou no finalzinho que eu pude interagir ele com outros cachorros, é um cachorro que ele demorou para aprender como socializar com os outros cachorros. Ele socializava com a mãe dele e os gatos de casa, o Linus e o Nico. Então ele é um cachorro, era um cachorro que ele é muito pra cima, era um cachorro que se algum cachorro vinha reativo, ele devolvia na reatividade. A mãe dele já não fazia isso. Então era tipicamente cachorro de pandemia. E foi com muita comunicação intuitiva animal e outras terapias para ele conseguir entender a melhor forma dele interagir com os outros. E ele não teve mais crise de pele, porque ele não teve mais crise de ansiedade, tá? Quando ele separava da mãe, quando eu ia passear com a mãe, ele ficava desesperado. Hoje ele não faz mais isso. A Thelma falou, né, que a gatinha chegou no motor do carro, não sabe nada sobre ela. A comunicação intuitiva animal também é uma forma da gente saber mais sobre o passado deles. De onde vieram, como é que foi, o que que aconteceu. Que mais? Tem uma pergunta sobre a parte de espiritualidade, que não vai dar tempo de eu falar hoje da espiritualidade, porque eu quero fazer a prática já já com vocês, tá? Se ele sofre quando desencarna, a gente fica sofrendo em luto aqui. Na maior parte das vezes, não. Ele sofre mais quando a gente não aceita a passagem e entra na negação, né? Por que que tiraram ele de mim? Por que que ele morreu? E a gente, aí eles ficam um pouco apegados ao nosso sofrimento, tá? Tô vendo o que que vocês colocaram. A Regina falou do xixi fora de caixa. Eu dei um exemplo aqui, mas xixi fora de caixa pode ser várias questões. Às vezes pode ser colocar mais caixas. A gente sempre fala para colocar uma caixa a mais do que a quantidade de gatos. Se eu tenho 2 gatos, 3 caixas, pelo menos. A gente fala que, se for possível na casa, não deixar todas as caixas concentradas num local, mas espalhar num banheiro, em outro local. Porque quem tem mais de um gato, às vezes aquele local, um gato pega para ele, não deixa o outro fazer xixi. Aí eu taco todas as caixas naquele local e um dos gatos não deixa o outro. E aí tem uma outra questão importante, xixi fora de caixa. Ele pode ter alguma questão renal, de uretra, então tem que levar no veterinário também. A comunicação intuitiva animal, ela não exclui veterinários.
Tudo bem, pessoal? Eu não excluo os educadores, que a gente chama de adestrador, mas é um termo que eu acho ruim, né? Os comportamentalistas educadores. Uma metáfora que eu faço é: eu tenho minha filha, Lotus, ela tem 9 anos. Eu converso todo dia com ela, a minha filha, naturalmente. Eu vou conversar, saber como é que foi a escola, como é que ela tá. Então tem coisa que a gente conversa. Ela fala, tô querendo sair, tô entediada, preciso de ir lá fora um pouco pra praia, pro mato, a gente vai. Às vezes ela tá com alguma questão, a gente conversa. Mas quando ela fala de algo que foge do que eu posso fazer, o que que eu vou fazer? Eu vou levar pra terapia dela ou eu vou levar ela pro médico. Então, na comunicação é a mesma coisa. Se eu identificar que tem alguma coisa ruim, acontecendo ruim com o meu cachorro, com o meu gato, eu vou levar para pro veterinário. Eu sou veterinário, mas dependendo do que for, eu vou levar para fazer os exames, eu vou levar para uma internação, vou fazer o que for preciso. Tudo bem? Tem um caso da Flávia Guerreiro, uma aluna, eu até ia até passar aqui para vocês, onde ela vai fazer a comunicação intuitiva animal, algo parecido até um pouquinho do que eu vou guiar vocês daqui a pouco. E ela percebe uma sensação estranha, uma dor na região, acho que era do lado esquerdo do peito. Era com o gato dela. Ela foi só para treinar. E ela achou estranha, porque o gato, o Frank, não aparentava ter nada. Mas ela sentiu uma dor, uma sensação muito ruim na região do pulmão esquerdo. Levou para o veterinário e o veterinário viu que ele estava com o início de uma bronquite. E que se ela não tivesse percebido, isso ia evoluir, ia ser muito pior. E ela conseguiu tratar e o Frank ficou bem. Então é isso. Dependendo do que for, eu consigo comunicar. Falei, "Ei, eu volto, tá tudo bem." Dependendo do que for, isso pode ajudar na saúde e ser essencial, como foi para o gatinho Frank da aluna Flávia Guerreiro, tá? Imagina, Regina. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tô esquecendo aqui. Então, qual que é a solução? O que que a gente precisa fazer, pessoal? Entender o que eles sentem, o que eles pensam, o que eles precisam, dar voz a eles. Você percebe que o Jung, que está aqui do meu lado, ele está meio estranho, o comportamento está mais para baixo. Não adianta eu ficar supondo o que está acontecendo. Eu preciso conversar com ele, perguntar, que não é a voz, o que está acontecendo, e ele vai me trazer. Às vezes a minha rotina mudou. Eu trabalho muito de casa. Eles estão sempre junto comigo, então às vezes a minha rotina mudou e ele tá sentindo essa falta, tudo bem? E às vezes é só um ajuste ali, só explicar que, opa, eu vou voltar, tá tudo bem, é só momentâneo. Então, ó, olha, a hora que eu voltar, eu vou passear com você. Às vezes eles pedem um tempo de qualidade, que não é só ficar com ele no sofá assistindo Netflix, é estar com ele, é brincar só com ele. Muitas vezes eles pedem esse tempo. Muitas vezes eles estão preocupados com a gente. A gente não tá bem. É igual acontece com um familiar nosso, não é a mesma coisa? Ou um filho. Ele não tá bem, a gente não tá bem, a nossa vida não consegue seguir, a gente tá preocupado, tá com medo. E muitas vezes eles estão nesse mesmo espaço, preocupado com a gente e pedindo pra gente se cuidar. Então vem muitas mensagens nesse sentido também. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Denise falou: vômito pode ser emocional? O vômito pode ser emocional, uma das causas pode ser emocional, tá bom? O regurgitar pode ser emocional, pode ser uma ansiedade, pode ser estresse, igual a gente. Pode ter várias causas, tá? Uma delas pode ser. A Maia falou: eu adotei uma gatinha, só que ela é muito agressiva comigo. Precisa entender dela. Por que que ela é agressiva? Qual é o medo que ela tem? Por que que ela tá usando essa ferramenta da agressividade para se proteger? A Diulara falou: além de tomar iniciativa para estabelecer a comunicação intuitiva, como estar aberto para conseguir ouvir os animais caso eles tomem iniciativa de querer me dizer algo? Tá, o mais comum é parar para fazer essa comunicação, tá? Mas com a prática, a gente acontece de, por exemplo, eu estou numa praça ou num café e tem um cachorro e eu sinto que esse cachorro quer falar comigo. E aí eu faço a técnica que realmente queria falar algo comigo.
tá? Isso acontece, você se sente atraído por algo, por aquilo. É igual quando a gente tá num local e tem alguém, uma figura, um humano, que atrai, parece que tem alguma coisa ali, aí aquela pessoa te conta alguma coisa, a gente sente isso, tá? E com a prática também pode acontecer de eu estar lá lavando louça e eu ouço, eu percebo na minha mente o meu cachorro falando algo. Quero entrar, quero sair. O Encantado faz muito isso. Eu percebo mentalmente ele falando, quero sair. Aí eu olho e ele tá olhando pra porta, ele quer ir lá pra fora, tá? Então isso acontece. É mais fácil isso acontecer com prática, tá, Julara? No começo, o mais fácil é eu, colocar essa intenção e fazer a comunicação com prática, tá bom? Posso dar uma metáfora de música. Eu tô aprendendo a tocar violão, aprendendo quais são as cordas, os acordes, construindo aquela música. Então você tem que treinar isso para de repente do nada você percebe todo um arranjo que veio pronto assim, porque você, seu inconsciente já sabe como funciona aquilo, tá? Mais ou menos a mesma coisa. A Clotilde falou: Por gentileza, eu tenho uma gata de 11 anos e aprecio uma outra mais jovem. Tenho medo que briguem, porque a segunda, uma vez brigaram e entrou no forro. Deixo a mais velha em um quarto. A mais velha e fico com ela na lavanderia. Antes a minha fazia as necessidades na caixa, agora está fazendo em almofada, em caixas, como objetos. Como eu posso agir? Clotilde, aí é importante juntar, entender da comunicação intuitiva animal, o que está acontecendo com elas, da onde vem esse medo, por que que elas estão brigando, mas entender como é que é o ambiente também, tá? Então precisa, por exemplo, eu tô aqui, mas aqui na frente, aqui do meu lado, tem uma escadinha e as prateleiras para os gatos. Por quê? Porque quando eu tô aqui também, dando aula, gravando alguma coisa, meus cachorros também gostam. E o Linus, principalmente o Linus, ele não gosta muito dessa energia muito expansiva dos cachorros. Então, eu preciso ter locais de segurança para eles. Então, eles sobem e ele tá dormindo ali em cima, tá super relaxado. Eu estou dando um espaço para ele ficar se sentindo seguro. E ele tá literalmente dormindo, relaxado aqui em cima. O Nico, já tanto faz. O Nico tá aqui do lado do meu cachorro. Dorme, inclusive, se meu cachorro tá embaixo da coberta, ele dorme em cima do cachorro, em cima da coberta. E aí pode acontecer, os dois se dão bem. Mas tem momentos que eles estão meio não me toque. O Nico tá mais chatinho com o Linus, o Linus tá não me toque. Então eu preciso ter um espaço onde o Linus possa ter o cantinho dele. É igual a gente quando tá a saturação social. Eu preciso ter meu canto, quietinho. Para os gatos é a mesma coisa. Então eu preciso mexer na casa. As prateleiras são ótimas, é uma ótima ideia. Os nichos que ele possa se esconder. Caixa de papelão grande, tipo que tem no mercado, o que você encontra, ou de micro-ondas. Fazer um buraquinho, coloca um paninho e põe ali, ou alto se ele gosta, ou no cantinho, criar tocas para eles ficarem ali. E dessa forma, eles evitarem de estar sempre se cruzando. Então, é uma mistura de comunicação intuitiva animal para entender, junto com o manejo. E às vezes, manejo, a gente precisa ter uma orientação de profissional se não sabe o que fazer. Tá bom, Clotilde? Eu tô falando de uma situação onde tem dois, três gatos. Aqui tem dois. Mas se eu tivesse resgatado um monte e tivesse 8 ou 10 gatos aqui, aí é uma outra situação. Porque 8, 10 gatos é muita coisa para o ambiente. E eu entendo que às vezes não tem muito o que fazer. Só que a chance de ter sempre alguém se desentendendo é muito grande. Porque imagina a gente pegar nós 8 aqui que aparece no começo. A gente se dá bem, mas a gente se enfia, começa a viver nós 8 numa casa com 3, 4 quartos o dia inteiro. Vai dar problema, não vai? Vai estar sempre alguém estressado, alguém não tá bem, não tem como ter um espaço de fuga, não tem como ficar quietinho, porque já tem um outro entrando e falando. É a mesma coisa com os gatos também. E território de gato é muito complexo. É muito complexo. Então, entendendo que quem resgata e tem muitos gatos, vai ter que sempre lidar com desafios, tá? Muito bem. Vamos fazer a prática para vocês? Estava pensando nessa live aqui com vocês. E eu sei que é de noite, e muitas vezes a gente já tá cansado, já tá final do dia, depois de trabalho, cachorro, gato, criança, tudo, né? Então, eu não queria fazer algo
uma prática muito complexa, nem extensa, para vocês poderem manter o foco mental, e o foco mental é importante na comunicação, ao mesmo tempo que eu queria passar alguma coisa com vocês que eu pudesse. Porque a técnica da comunicação intuitiva animal, ela tem um passo a passo, e eu ensino no curso da comunicação intuitiva animal iniciante, mas eu queria tentar extrair algo para passar para vocês, como esse início da comunicação intuitiva, tá? E a gente tem algumas formas de perceber ela acontecendo, seja palavras mentais, seja imagens, ou seja sentir no corpo. E eu acredito que o sentir no corpo seja uma das formas mais fáceis de acontecer. Por quê? Porque a gente já costuma sentir o que acontece na gente. A gente consegue identificar um sentimento. Eu estou me sentindo assim, eu estou com raiva, eu estou alegre, eu estou triste. E se a gente prestar atenção, a gente consegue identificar onde no corpo aquele sentimento está. O sentimento é uma movimentação de energia. Eu consigo identificar onde eu estou sentindo isso. Tá? Alguém já fez essa prática de, ou muitas vezes em terapia fala, né? Fecha os olhos, o que que você está sentindo, onde você está sentindo. Então, eu pensei em fazer algo nesse sentido, porque identificar o que a gente sente no corpo, normalmente é algo que a gente já faz. Às vezes a gente está falando com alguém muito querido e a gente sente um desconforto, não sente? Como se a pessoa tivesse aquele desconforto. Fala, nossa, eu estou sentindo um aperto aqui no peito, acho que a pessoa não está bem. A gente sente isso, tá? Então eu quero propor da gente fazer essa prática nesse sentido. Vamos fazer essa prática com quem está encarnado. Ela vai funcionar melhor com aquele cachorro ou gato que está encarnado. Ele pode estar com vocês, como o Jung está aqui do lado e o Nico está aqui mais pro ladinho. Então, quem estiver junto, pode colocar a mão, se sentir que facilita tocar. Se está em outra casa, se você está viajando, se está distante, você vai imaginar ele na sua frente. Tudo bem? Tá bom. Lembrando que é uma prática que eu vou procurar simplificar o máximo possível. Porque se começa eu querer passar algo complexo, sem um passo a passo, vocês já vão achar que não consegue. Então, eu estou passando como se fosse um primeiro passo da comunicação intuitiva animal, da forma que eu ensino no curso, tá? Quem, quem trabalha com animais aqui, além da Thaís? Seja veterinário ou um terapeuta animal ou resgata animais. Quem fez isso? A própria Julara. Tá. O que que eu vou falar para vocês? Experimenta fazer fazer isso que eu vou falar com o animal que você vai estar atendendo, seja à distância, ou online ou presencial, para ver se vem mais informações para te ajudar na sua terapêutica. E às vezes pode vir alguma informação que você sente um desconforto grande, como foi da aluna Flávia. Então você vai confirmar, ei, se você não for veterinário, tá levando no veterinário? Ah, não tô, é importante levar. Ah, tô. Quando que você volta? Ah, eu volto semana que vem. Quando faz tempo que não faz exames, de repente eu senti um desconforto muito forte aqui. Fala para ele ver de fazer. Eu acho que você podia fazer alguns exames. Para quem é veterinário, já pode direcionar direto para exames físicos ou de imagem ou de sangue, tá? Então, o que eu vou falar para vocês fazerem, experimenta fazer com um detalhe muito importante. A gente não vai dar diagnóstico com a comunicação intuitiva animal, principalmente quem não é veterinário. Tudo bem? Eu vou perceber algo e eu vou investigar isso. Se eu for veterinário, eu vou perceber algo e vou pedir exames para investigar aquilo, porque pode estar no nível ainda energético, não é físico. Então a gente, quem não é veterinário não dá diagnóstico para animal e quem não é o médico não dá diagnóstico para humano. Tudo bem? A gente vai falar o que a gente sentiu. Como a Flávia fez. A Flávia é uma comunicadora. Ela sentiu um aperto, uma sensação muito ruim no peito. E ela foi no veterinário. Se ela estivesse fazendo com um de alguém, ela falou: olha, corre levar no veterinário, vê se está tudo bem. Ela não ia dar diagnóstico nenhum ali. Ela falou que ela sentiu, tá? Então, vamos fechar os olhos. Vamos respirar um pouquinho.
A gente faz 3 respirações profundas. Arruma a coluna, deixa a coluna retinha. Inspira pelo nariz, solta pela boca. De novo. Quando soltar o ar pela boca, esvazia. Libera qualquer preocupação, qualquer tensão do dia, da semana, da vida. A gente não precisa se preocupar com isso agora. Para muita gente vai perceber que ficou mais leve agora. Uma respiração normal pelo nariz, inspirando e expirando pelo nariz, sem forçar nada. A coluna retinha. Toda a sua atenção mental você vai trazer para a respiração. Dessa forma, a gente cessa um pouco esse caos mental que a gente tem. Principalmente no final do dia, ou do que aconteceu no dia, do que não deu tempo de fazer, do que vai ter que fazer amanhã. Quando a gente tem esse caos mental e a gente não está presente na gente, nossa mente está nesses problemas. Quando a gente traz a atenção para a respiração, parece que silencia. Por quê? A gente está tirando a atenção desse caos e trazendo para a respiração. Aí os pensamentos vão surgir, é normal. O que que acontece quando o pensamento surgiu? Eu tirei a atenção da respiração e coloquei no pensamento. É só voltar para a respiração. Não fico brigando com o pensamento, nem tentando não pensar, porque vai vir pensamento. É só eu tirar do pensamento a atenção e trazer para a respiração. Como um jogo. Vou sempre trazer para a respiração, que é estar no presente. Então, um pouquinho. Qualquer dúvida que tiver da prática, eu consigo, eu não consigo, esquece também. Quando surgir esse pensamento, volta para a respiração. E aí eu quero que você, se for possível, toca esse seu animal, esse seu companheiro. Para quem não é possível, imagina ele na sua frente. Você pode imaginar, não precisa ter um monte de detalhes. É um cachorro, um gato, outra espécie, você sabe que é ele. Você sabe porque você colocou essa intenção de imaginar ele. E aí você pode imaginar você tocando ele. Percebe a respiração dele. Percebe a sua respiração e a respiração dele acontecendo juntos, juntas. E coloca uma intenção mental, uma vontade. A intenção é uma vontade muito clara de você ser um receptor, você perceber o que está acontecendo com ele. Você está com a intenção de saber como ele está, fisicamente ou emocionalmente. E o toque nesse momento pode ser que ajude para algumas pessoas. E percebe no seu corpo o que você sente, aonde você sente. É um desconforto, é uma preocupação, uma ansiedade, um medo, é alegria, é relaxamento, é vontade de estar precisando de algo. Pode ser algo muito sutil, pode ser algo muito claro. Faz uma pergunta mental para ele. Como você está? O que está acontecendo? O que você precisa? E procura perceber de novo, como se essa informação tivesse vindo dele para você e você sentindo no seu corpo.
Pode ser que algumas pessoas percebam imagens ou pensamentos. Lembra, relaxa, esvazia, respira. Se precisar, pergunta de novo: como você está? O que está acontecendo? E procura perceber em você se você sente algum desconforto nesse momento, alguma emoção, algum sentimento. Pode ser um desconforto, coluna, estômago, garganta, que você não estava sentindo antes e agora você está sentindo. Aí mentalmente agradece ele, faz uma respiração profunda, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, coloca a intenção que você se desconecta dele, da comunicação, e pode abrir os olhos. Como é que foi, pessoal? Quem quer compartilhar? Alguém sentiu algo no corpo? Algum desconforto, alguma sensação? Thaís, quer compartilhar o que que você sentiu? Oi, boa noite. Bem? Tudo jóia? É, primeiramente, obrigada, Garé, pela oportunidade, né? Acho que é sempre bacana esse compartilhar, né? Há 2 anos nós adotamos a Leia, né? Que era a Belinha. Ela veio de uma ONG em Santos. Ela, a mãe e o irmão foram abandonados num apartamento depois que a tutora morreu. E os filhos entraram dias depois nesse apartamento para tirar o que tinha de valor. E óbvio que os animais ficaram, né? Então, estima-se que ela e a família ficaram cerca de uma semana trancados, sem alimento, abandonados, até que a ONG entrou com a polícia e fez o resgate. E dos três, a Leia entrou com uma adoção especial, por conta de ser uma cachorra extremamente ansiosa, muito traumatizada. Eu vim de um momento em que eu tinha também o coração muito machucado, muito ferido por ter perdido 2 cachorras idosas num período muito curto de tempo. Então eu até brinco que a ONG acreditou que ia me entregar uma cachorra para eu cuidar dos pedacinhos do coração dela, né? Quando na verdade ela veio para restaurar os pedacinhos do meu coração. Só que assim, até assim, eu e o Mário a gente já eu aplico o reiki, eu tento fazer a parte de limpeza energética e tudo mais, mas é engraçado que com os meus animais isso geralmente não consegue dar muito certo, né? E a gente quebrou muita cabeça aqui, porque mesmo depois de um ano, a cachorra extremamente ansiosa, muito nervosa, medo de tudo, apavorada, apavorada. E ficou muito claro para mim, né, quando eu confesso para você que eu já cheguei a tentar me comunicar com ela, mas eu tinha um pouco de receio de fazer sem ser guiada, porque eu acho que a gente tem uns limites, né? E o que ficou muito nítido para mim foi que o problema dela é com a porta se fechando. Olha que Então, interessante. assim, é como eu senti, eu tô com o meu pescoço assim, todinho queimando, Uhum. e é um desespero muito grande de ver a porta fechando. E realmente, quando a gente sai, quando a gente chega, ela entra mais num quadro de ansiedade. Agora ela tá quietinha aqui dormindo do meu lado. Mas realmente, para a gente aqui, ainda o que é muito difícil com ela é esse chegar e sair. E para mim foi muito nítida essa questão de ver uma porta fechando. Então, não sei se de repente foi quando tiraram uma tutora ou se quando realmente os filhos da tutora entraram, fizeram essa limpa e deixaram de lado, né? Deixaram para trás. Acho que isso ficou realmente como uma marca ali para ela. Mas ficou Tá. muito forte, a porta fechando.
Isso é muito importante, Thaís, porque isso que eu vou falar é muito importante, porque é, só da gente identificar algo específico ajuda muito. Pensa na gente. Eu não estou entendendo, mas eu estou ansioso, e aí eu vou na terapia e eu consigo entender o motivo daquilo, de eu estar ansioso. Ai, Por eu trazer a consciência para aquele motivo, eu consigo lidar melhor com aquilo. Isso ficou muito claro para mim, por exemplo, na sexta-feira. Eu tava pensando nisso na sexta, como que a comunicação intuitiva animal às vezes tem feito e ajuda a mudar alguns comportamentos, porque são baseados em traumas, e falar, nossa, mas eu acabei nem, às vezes nem usei o reiki, por exemplo, muitas vezes eu uso, mas de repente pode não usar, e como só o fato de ter conversado muitas vezes pode ajudar. Então, você falou uma coisa que me lembrou disso, eu até fazer um vídeo e esqueci. Sexta-feira eu fui levar minha filha na escola, ela não queria ir para a escola. Não quero, não quero. Na porta da escola, não vou entrar. Hoje eu não gosto hoje, é ruim. E ela só não queria entrar. Eu não conseguia entender. E até a hora que ela fala para mim que eu tenho uma criança com autismo nível 1 de suporte. Então ela fala para mim: hoje é um dia que tem muito copiado o quadro e passar para o caderno. E eu tenho dificuldade de fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Quando ela expressou algo ela foi específico, pra- de olhar e escrever, então, até então eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela só não quer ir para a escola. Eu falei, poxa, filha, mas vai ficar com falta, é ruim, ao mesmo tempo que eu estou vendo que ela está com o desafio de entrar, eu não tenho ferramenta para entender, para ajudar ela. Quando ela fala de algo específico, eu converso com ela, mas por que, filha? Por que que acontece na escola? Até a hora que ela fala isso, fica mais leve para ela, porque ela conseguiu expressar. E agora, eu sabendo uma informação específica, como você sabe, agora, Thaís, eu Sim, consigo trabalhar isso. Na escola, eu exato. consegui levar isso para a escola. Eu entrei e falei, filha, quer conversa com eles para ver o que a gente pode fazer? Aí eu entrei, conversei com o diretor, expliquei o desafio. E aí eles fizeram um outro movimento ali para estar com ela, para ela conseguir aprender, mas de uma outra forma. Então, Sim, saber só o simples fato de saber algo específico é muito importante para quem expressou e para você sim, estar sabendo desse detalhe específico agora. verdade. Né, moça? Interessante. Obrigada, Aí, Garé. imagina. Eu tô vendo aqui que vocês escreveram. Sentiu tranquilidade, tem gente que sentiu vontade de chorar, tem gente que sentiu angústia no peito, aperto no peito. É interessante que muitas vezes a gente faz, sente, mas na hora que encerra, passa. Ou fica mais leve ou passa. Quando passa, é porque não é nosso mesmo, é do outro, tá? Não por um minuto, mas queria passear, sair, mas não tá conseguindo sair muito. A Dilara tem 11 gatos, eu tava falando dos bastante gatos, né? Ela sentiu triste, começou a chorar, e obviamente ele dizendo que o tempo dela aqui está acabando. Estou impactada com isso. Ele tem 15 anos, mas está super saudável. Fizemos check-up há menos de um ano. Hoje eu fiz a comunicação com um cachorrinho que uma cachorra. Ela pediu para falar, assim, pro tutor. É, ela não mostrou que ela ia fazer a passagem em breve, tá, Julara? Mas ela mostrou cachorra que estava com anemia, então talvez ela não viva muito tempo, mas não parecia que ela ia fazer a passagem em semanas. Mas ela fala que eles já viveram juntos várias outras vezes, tá? E eles têm propósitos juntos, um de ajudar o outro. E que por ela escolher um animal, uma espécie que vive menos, é importante ele se preparar para a partida dela. Até a próxima vez que ela voltar, seja nessa encarnação ou outra dele. Mas é importante a gente se preparar, porque eles vivem menos que a gente. O Jung está aqui do meu lado, tem 2 anos, é novinho, mas é importante eu olhar para ele e perceber, falar, poxa, não é só um cachorro, é um amigo meu espiritual, que está aqui na forma de um cachorro, e ele vai fazer a passagem antes que eu. O Linus está aqui, vai subir de novo, vem, Linus. Ele já vai fazer 12 anos, ou seja, a chance dele fazer a passagem é maior do que o Jung, que tem 2 anos. Então, o Linus vai se aproximar de uma data já de uma idade já de idoso muito mais rápido. Então, ela fala, né, nessa comunicação que é importante a gente estar consciente disso. O budismo fala muito disso. Uma das grandes permanências que a gente não tem como fugir é a morte. E eles estão constantemente se preparando para o desapego da morte. E a gente sabe que a gente volta a se ver, tá? Então, às vezes a mensagem pode ser essa, de Lara, no sentido de, se eu tenho muito medo que ele faça a passagem, pode ser o Nico que tem 11 anos, pode ser o Jung que tem 2 anos, não importa. É importante eu trabalhar isso.
esse medo, para eu conseguir amar eles, mas sem ficar agarrando. Tá? Quando você precisar ir embora, eu vou entender que é o seu momento e seu caminho. Enquanto você tá aqui, vamos aproveitar a companhia um do outro. Isso traz uma leveza para mim e para ele. Mesma coisa para você. Então, às vezes, a mensagem pode ser nesse sentido, tá, Julara? Eles enviam muitas mensagens assim. Muito bem, pessoal. Gostei muito de conversar com vocês. Gostaram da prática? Muito bom, muito bom. A gente está com as inscrições abertas para o curso da Comunicação Intuitiva Animal Iniciante. As aulas vão começar na segunda-feira. Eu vou abrir ela no acesso prévio na sexta-feira. São 3 módulos. Então, eu vou abrir o primeiro módulo nessa sexta. No geral, para quem vai vir, vai ser na segunda, mas eu vou abrir antecipadamente nesse primeiro módulo na sexta. Depois, o segundo módulo na outra sexta. E o terceiro e último módulo na na outra sexta, um intervalo de uma semana para cada um. Eu vou deixar o link para vocês nos grupos e vou deixar aqui também para quem quiser aprender. É o curso Comunicação Intuitiva Animal Iniciante. São os módulos com as aulas gravadas para ficar fácil. Tem prática também, claro, porque ali vocês vão aprender a técnica da comunicação aqui. Eu tentei simplificar o máximo possível para vocês já entenderem um pouco como funciona uma comunicação e vocês usarem com vocês dentro de casa, como a Thaís já fez e outras pessoas fizeram e eu vi. Quem quiser dar um passo a mais, aprender mais da técnica, aprender outras formas de fazer as comunicações de forma mais complexa, eu convido a entrar no curso Comunicação Intuitiva Animal. Eu vou deixar o link aí no chat para vocês e no grupo. A gente tá com A gente está com R$ 300 de desconto. O valor do curso é R$ 797. Ele está saindo por 12 parcelas de R$ 51,40. Dá R$ 51 por mês, tá? R$ 51,40. Basicamente, R$ 51 por mês para entrar no curso Comunicação Intuitiva Animal. Tem no final de cada módulo para vocês colocarem as dúvidas para eu compilar e estar sempre gravando, respondendo vocês também e acompanhando vocês. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ó, tá aqui, pessoal. Então, quem quiser entrar, tem para vocês que entraram, que assistiram a live, tem R$ 300 de desconto. Fica R$ 51,40 por mês, 12 parcelas, ou R$ 497 à vista. É pelo Hotmart, que é uma das plataformas mais conhecidas e mais seguras de pagamento de cursos. E aí, quando vocês entrarem, quem se inscrever, vai receber um e-mail para criar o seu login, ou se você já tiver o seu login no Hotmart, vai aparecer lá em produtos comprados. Quando vocês entrarem, vocês vão ver que eu coloquei a data de liberação do primeiro módulo para sexta-feira. Era para ser segunda, mas eu pensei em adiantar e fazer na sexta para vocês já poderem assistir e praticar no final de semana. Aproveitar o final de semana. Tudo bem? Alguma dúvida do que eu falei ou alguma dúvida do curso de comunicação intuitiva animal iniciante? O curso, as aulas são gravadas para vocês assistirem cada uma no seu tempo. Eu, por conta da minha dinâmica específica, eu acordo muito cedo, então eu durmo cedo. Para mim, práticas que envolvem a atenção não funcionam muito bem de noite para mim. De noite eu vou querer ler um livro, não vai ser nenhum livro de estudo, vai ser um livro mais tranquilo. Para mim funciona muito bem de manhã. Eu acordo 4h30, 5 horas. Então é um momento que eu consumo bastante curso, bastante conteúdo. Eu, mesmo quando eu tô com minha filha, ela não acordou ainda, então é o meu momento. Aí eu tenho meu almoço, às vezes eu tô no Uber, então eu coloco algo no áudio. Então vocês têm todas essas facilidades para vocês assistirem no tempo que vocês quiserem, seja no vídeo, seja no áudio, e aí fecha a tela e fica só no áudio, tá bom? Francis Mara perguntou qual o tempo de duração do curso. Francis, o acesso para o curso é de 1 ano, tá? Então vocês podem reassistir quantas vezes vocês quiserem. Eu quis fazer esse curso de uma forma que vocês conseguem já assistir, praticar, de uma forma que seja o mais prático possível.
que não seja um curso extenso, que vai demorar 3 meses para vocês aplicarem, porque eu entendo que ou vocês têm uma necessidade de entender o que está acontecendo, como a Thaís compartilhou e outras pessoas também, então vocês querem algo que precisa ajudar rápido, ou tem muita gente também, eu já rodei uma pesquisa que metade dos meus alunos não tem uma questão acontecendo séria em casa. Quer aprender a comunicação intuitiva animal simplesmente porque quer se relacionar de forma diferente com a natureza e com os animais. Quer poder ver um gavião e poder se comunicar e saber como é ser um gavião. Sente esse chamado. Então, eu também quero que seja algo que vocês consigam aplicar e ver os resultados. Não tem que esperar 3, 4 meses, um período muito longo. Então, Francis, vocês têm acesso a ele por um ano, mas vocês vão conseguir praticar muito mais rápido. Eu coloquei para liberar um módulo por semana, são 3 módulos. Então, essa sexta, o segundo na próxima e o terceiro no dia. Deixa eu ver aqui. No próximo dia 31, olha só. Véspera, é um Halloween, né? Dia 31. É o Samhain. Pra gente é Yuli, na verdade. Né? Dia 1 de novembro no hemisfério sul é Yuli. Mas é uma data bem, bem importante aqui, que vai entrar o terceiro módulo. Então, vão ser 2 semanas e meia, quase, mais ou menos, para concluir todo, ter acesso a todo o conteúdo. Tá bom? Que mais, queridos? Mais dúvidas? Tá bom. E tem certificado também, tem prática, obviamente, tem prática para vocês fazerem. A Rosane perguntou: no curso tem como tirar as dúvidas? Sim, sim, tem sim. Antes, Rosane, eu fazia um formato de fim de semana, né? Antes da pandemia, era muito comum. E aí as pessoas, eu tirava as dúvidas na hora, as pessoas iam para casa, eu não conseguia acompanhar direito essas pessoas. Algumas pessoas mantinham contato, outras sumiam, né? De acordo com a vida de cada um. Então eu quero fazer, eu decidi fazer de forma diferente. No final de cada módulo, tem lá para colocar as dúvidas, tá? Muitas dúvidas se repetem. Vocês vão ver que muitas dúvidas vão se repetir. Então, o que que eu vou fazer periodicamente? Pegar essas dúvidas e gravar uma resposta para ela, tá? E aí eu vou colocar assim, por exemplo, uma dúvida. eh, Uma dúvida comum, eu vi um sabiá na rua e queria fazer. Eu posso? Ver se é seguro. Aí em Florianópolis, em São Paulo, não vou ficar na rua, me comunicando numa rua, eu vou ser assaltado. Aqui eu até consigo fazer. Então eu tô dando uma dúvida bem básica, mas que já aconteceu, né? Como você se comunica se você viu um animal naquela hora? Eu não preciso me comunicar naquela hora. Como já aconteceu, eu estar no mar surfando e eu ter visto baleia, golfinho, não vai dar para fazer a comunicação naquele momento. Então eu saio, vou para areia, eu chego em casa e faço a comunicação. E aí vocês vão ver essas dúvidas gravadas. Então, muitas vezes, vocês vão assistir as dúvidas e vai responder a própria dúvida que vocês tinham, porque alguém já teve essa dúvida e eu respondi. Mas no final de cada módulo, vai ter um espaço para dúvidas, para eu ir respondendo e ajudando vocês. Tá bom? O link para se inscrever é esse daqui, ó. Já tá para vocês aí. Imagina, Regina. Muito bem. Mais alguma dúvida antes da gente encerrar e vocês descansarem? Tá bom. Carmen, eu preciso lembrar. Eu me lembro de cabeça. Ele é um curso bem prático. Ele não, eu não, eu quis fazer ele no formato nesses 3 módulos que fosse bem conciso para vocês aprenderem, tá? Com algumas horas de curso. Hoje eu entendo que se a gente for fazer um curso de horas e 30, 40 horas, é quase uma extensão universitária o negócio, né? E ele demanda muito tempo para aprender. Então eu fiz de uma forma bem, bem prática para vocês assistirem, tá? Claro, não é curto que nem a gente fez uma live, porque aqui eu passei várias coisas em pouco tempo, tá? Mas é um curso com bastante carga para vocês, num limite que fica fácil de vocês aprenderem, tá bom? E um detalhe, quando assistir todos os módulos, todas as aulas, vocês clicam lá em gerar certificado, vai aparecer 100%, e aí vocês conseguem gerar o certificado de vocês. Tudo bem? Todo mundo foi embora, ficou só eu e o cara. Tchau, tchau, que foi.
Pessoas queridas, mais alguma dúvida antes da gente encerrar? Muito bem. A gente vai colocar no grupo do WhatsApp onde a gente colocou o aviso, o link da live de hoje para vocês. Vamos deixar lá para vocês também. Lembrando que tem os R$ 300 de desconto, de R$ 797, fica 12 parcelas de R$ 51,40 ou R$ 497 à vista. Vou gostar muito da gente se ver lá. Avisa, fala, Ricardo, eu entrei, eu vi, eu fiz a prática na live e me inscrevi. Quem não se inscrever agora, for se inscrever depois, eu já estou muito feliz de vocês estarem aqui, da gente conversar desse tema. Eu sinto que é um dos meus propósitos aqui, a gente falar sobre entender os animais, tá? Eu vou sempre querer fazer guiar alguma coisa para vocês, entregar alguma coisa para vocês, como vocês fizeram já hoje, e eu vi vários relatos que eu gostei bastante. Treinem, façam com seus de casa, quem está praticando, façam, tá? Já se abram para isso, para sentir. Isso que vocês fizeram de sentir o que está acontecendo com o outro, tem gente que nem imagina que dá para fazer isso, porque é uma coisa muito inconsciente, não percebe que isso está acontecendo. É possível que vocês comecem a perceber isso, inclusive com seus amigos, com familiares, com os humanos. Você está conversando e está sentindo alguma coisa ali. Ué, mas que estranho. Aí a pessoa relata alguma coisa que faz sentido com o que você estava sentindo. Tá bom? Muito bem. Uma boa noite para vocês. Muito bom falar com vocês, conversar com vocês, rever algumas pessoas, como foi com a Thaís. Manda um abraço pro Mário. Um beijo para todo mundo. Boa noite.